E aí, gente, boa noite, turma do processo, muito boa noite, estamos ao vivo, já estamos aqui na nossa plataforma do Instagram, no nosso horário das 20h30, para nossa atividade de processo civil, né? Elidiana, boa noite, ansiosa, já tive mandando mensagem. Elidiana, se ia começar ou não a live. Não, estamos começando aqui. Um grande abraço. Feliz Dia dos Pais, não é? Manda um abraço aqui pro meu pai Olavo Rubim. Já está com a gente aqui também. Alberto Patino, professor Alberto Patino do Paraná, processo previdenciário, né? Também está com a gente. Ferraz Bonato. Muito boa noite, Rose Chagas, seja bem-vinda aí, nosso time top aí, né, de processo previdenciário está com a gente, Lila Argenta também já está com a gente aqui. Vamos lá, gente, vamos entrando, sejam todos bem-vindos na live de processo do professor Rubim, mantido sempre o nosso horário, né? Das 20h30 no domingo. Agora nós temos a concorrência do futebol, né? Mas tá bem. O Grêmio tá ganhando, o Grêmio tá indo bem. Boa noite, Ângela Fernandes. Minha mãe também já entrou aí, Dona Mercedes Rubim, seja muito bem-vinda. Nossa família querida, mesmo à distância, não é? Data Advocacia já está com a gente também, boa noite, diretamente aí de São Paulo, né? Pessoal, sigam lá quem não está acompanhando o nosso Telegram, Prof. Fernando Rubim, no Telegram, por favor, né? Nossos recados iniciais, já está valendo. O que mais? Área G4, né? Nosso conteúdo com o G4, atualização previdenciária, estamos aí com vagas ainda em aberto, temos ao todo 150 vagas para essa inovação no direito de processo previdenciário, que é o Área G4. Então quem quiser também alguma notícia, por favor, deixa no direct aí que a gente coloca. Então, olha só aí chegando, né? Tem que chegar para fazer a nossa atividade. O Vani Ferreira também já está com a gente aí. Vamos chegando aos pouquinhos, não é? Para a nossa atividade de hoje de processo civil. Por favor. Então, o que mais temos de informações? Nosso curso, sexta que vem, curso de petição inicial previdenciária e desdobramentos processuais. Quem tiver interessado, também deixa uma mensagem. Nós temos mais de 100 inscritos, né? Hoje, segundo a planilha da doutora Adriane, minha parceira, nós passamos dos 115 inscritos já nesse curso de processo previdenciário. Quem quiser maiores informações, por favor, deixa no direct do professor Rubim, está confirmado, sexta que vem pelo Zoom, não é? O curso primeiro começou às 19 horas e foi até meia-noite e 15. Certamente nós vamos bater esse recorde sexta que vem, no dia 14 de agosto. Vai ser absolutamente insano, né? Então, quem não se inscreveu ainda, a gente vai abrir vagas agora desse curso de, repito, petição inicial, previdenciária e desdobramentos processuais. Nós vamos abrir vagas aí, deixa a sua mensagem no direct também, quem quiser participar. Já temos mais de 115 inscritos e vai ser uma loucura, né? O nosso curso de processo previdenciário, a gente começou essas atividades pelo Zoom agora, nesse período de metade do ano, tá bom? A Aline Schultz está dizendo até a madrugada. Isso aí, a Aline já está matriculado lá, nós vamos longe. Márcia Bonorino também já está inscrito, Rose Chagas também. Olha, vamos ver o que nós vamos fazer, mas o que vai ser louco vai. Nós vamos muito longe na sexta-feira pela plataforma Zoom, curso aí do professor Rubim de processo previdenciário, né? Muito bem. E hoje, Luciana Proust também já está com a gente, está também matriculada. Luísa Barros, muito boa noite, seja bem-vinda. Curso 1 já foi um show, diz a Rose, né? Curso 1 já foi um show, foi sobre o decreto 10.410, agora a gente vai fazer a pedido, né? Um curso sobre
a petição inicial, mas não é só a petição inicial, é desdobramentos processuais, nós vamos falar de todo o processo civil. Não é? A Camargo já fez sua inscrição, Dayana também já fez a inscrição, Luísa Barros disse que foi top o curso 1, foi mesmo. Luísa, já te mandei o convite também para o curso 2. Sejam todos bem-vindos. Boa noite, Alzira. Hoje nós vamos falar com o professor Vinícius Lemos, né? Vinícius Lemos, o professor Vinícius de Rondônia. Tem uma história muito bacana no processo, né? E professor que a gente admira muito e que, sem dúvida nenhuma, vem trazendo uma colaboração muito grande. Também nesse período recente, juntamente comigo, fez o seu doutorado no Rio de Janeiro, né? E é um professor muito dedicado ao tema dos recursos, né? Por isso eu quis lhe chamar, tendo em vista essa necessidade de a gente aprofundar o tema recursal, especialmente nos juizados especiais, né, gente? Veio sentindo essa necessidade, venho ouvindo muitos colegas que vêm me indagando, né, por direct, por mensagem, por WhatsApp, não é? Enfim, por um e-mail, e tá na área. E foi me questionado justamente isso, né? Vamos fazer um curso sobre uma live, né? Sobre recursos nos juizados. É isso que a gente vai tentar fazer aqui. Ferraz Bonato está ansiosa, aguardando o curso 2. O curso 1 foi fantástico, é isso mesmo. Nós vamos fazer, mas o curso 2, mesmo no Dia dos Pais como hoje, procurei já desenvolver ele, alguns pontos específicos, né? E realmente está muito forte mesmo. Pode ficar tranquila que sexta-feira que vem o bicho vai pegar até a madrugada, né? Então vamos chamar aqui de imediato, o professor já está com a gente, professor Vini Lemos, né? Vamos chamá-lo aqui e vamos começar o nosso debate de processo civil, né? Nossa noite de processo civil tão aguardada. Boa noite. Fala, professor Vinícius, boa noite. Tudo bem? Está me ouvindo bem? Estou te ouvindo bem, satisfação falar com o professor Vinícius Lemos, né, um dos grandes nomes do processo civil brasileiro, sem dúvida alguma. Teve a generosidade de, numa passagem aqui pelo Sul, acredito que estava em direção à Argentina, ao Uruguai. Exato. Passou por Porto Alegre, me deu um abraço, trocamos obras. E realmente ficou, não é, daquela passagem, não só o meu interesse em continuar mantendo o diálogo, né, mas realmente o reconhecimento de estarmos diante aí de um dos grandes nomes do processo civil contemporâneo. O professor Vinícius Lemos, como eu faço de praxe aqui com os meus convidados no domingo, faço uma breve apresentação. Ele já é doutor em processo civil pela Unicap, né, ele é mestre em Sociologia e Direito pela Universidade Federal Fluminense, advogado, professor de processo civil em diversas instituições, entre elas a Faro e a Uniron, né? Tem aí, dentre as suas atividades também jurídicas e políticas, ser presidente do Instituto de Direito Processual de Rondônia, associado ao Instituto Nacional aí de Processo do Norte e Nordeste, a BDPRO e também do IBDP, o Instituto Brasileiro de Direito Processual. Então, realmente é uma pessoa com bastante conhecimento e sempre me chamou a atenção, Vinícius, quando a gente não está no eixo ali do Rio de São Paulo, de professores que estão, assim, digamos assim, nos extremos, né, entre o Rondônia e Rio Grande do Sul, que se dedicam ao processo com dedicação igual ou até maior, né? E se pauta por um trabalho sério, não só da prática, né, como advogado que mas também da teoria e da construção aí do processo civil dentro de uma conotação científica, doutrinária, que é importante para a evolução da ciência do processo no Brasil, né? Vini, um prazer imenso aí estar te convidando e ter teu aceite para a gente discutir um pouquinho de processo civil, né, nesse meu horário, que é o meu horário especial de domingo de noite. Seja bem-vindo e de coração, muito obrigado aí pela parceria de sempre e por aceitar o nosso convite.
Obrigado pelo convite, obrigado a todos que estão nos vendo hoje, num domingo, né? Eu digo que o processo civil, por causa do novo código, ele interligou o Brasil inteiro, né? Diferentemente de outras matérias e até do processo civil, que nós tínhamos um eixo Rio, São Paulo, BH, talvez Curitiba ali, o processo civil ele realmente virou brasileiro. E eu me sinto hoje dialogando com o Brasil inteiro em nível de doutorado, de mestrado, e debatendo o processo civil e que depois esses debates realmente se refletem no judiciário. Eu vejo muitas obras que citam os seus livros. Eu mesmo, na minha tese de doutorado, citei o seu livro, uma parte que eu falei de preclusão, eu citei o seu livro de preclusão, que é referência no assunto, e a gente vai tendo sempre um diálogo com todos os autores novos, que eu acho que a gente tem que ter um respeito com os antepassados e tudo mais, mas a gente tem que dialogar com todo mundo que leva a pesquisa a sério, independentemente de onde estiver. Eu acho que a gente fazer essa pesquisa é um reconhecimento de quem realmente trabalha. Não é todo mundo que faz isso, né? A gente ainda sofre resistência em diversos PPGDs e locais, mas eu acho que a gente faz isso muito bem, e o nosso diálogo sempre teve um reflexo imenso. Eu vejo você me citando, eu sempre te cito, e a gente cresce assim. Então é muito legal fazer essa interação do que eu chamo de porto a porto, né? De Porto Velho a Porto Alegre. Né? Sensacional, sensacional. Porto a porto, essa é boa. Um abraço ao Luiz Rodrigues, também nosso colega e parceiro do time do professor de processo civil, processo previdenciário. Professor Vinícius, antes da gente entrar propriamente no tema, né, já que esse debate, digamos assim, doutrinário, ele é muito importante, né? Só para nos atualizar a respeito da sua tese de doutorado. Sei que recentemente ele foi aprovado aí com bastante qualidade. Uma palhinha aí só sobre o tema desenvolvido e a instituição também vinculada à sua tese de doutorado. Sei que viajou bastante aí para fazer as cadeiras, né? E só dar uma palhinha para a gente a respeito de como foi essa passagem aí e esse êxito todo no doutorado. Eu fiz o doutorado na Universidade Católica de Pernambuco. Ela não é PUC, né, mas ela é ligada à Igreja Católica, à Unicap, e eu tive como orientador o professor juiz de direito Lúcio Grassi e como co-orientador o Fred Didier. E eu fiz uma cadeira na UFBA e uma cadeira na UERJ como convidado, né, do professor Antônio do Passo Cabral e do professor Fred Didier. O tema, eu consegui fazer um melhor dos mundos, né? Fixar numa faculdade que eu queria e também dialogar com outras escolas. Eu achei isso bem legal em relação a gente só faz um doutorado só, e eu que sou de Rondônia, que tenho esse problema em relação à distância, não tem PPGD em Rondônia ainda, no norte como um todo, então a gente tem que viajar, e viajar para um lugar ou para vários, eu acho que é muito importante agregar em experiência. O tema foi a decisão parcial em relação à cisão do processo, tanto de mérito quanto sem mérito, e o modo com que o juiz deve entender os requisitos para ela. Aí eu faço uma relação sobre a quantidade de questões de fato, quais são as questões de fato que permitem ou que não permitem, e aí eu chamei, já na versão que vai sair na Juspodium até o começo de setembro, a versão comercial, eu chamo de decisão parcial e as questões de fato. Essa que é o recorte do meu estudo de doutoramento. Explorando ali o 356, então. O 356
o 356 e o 354, e não só falando que eles são norma geral para cisão, mas entendendo também como que as questões de fato e a resolubilidade delas são importantes, quais são os critérios, e aí eu crio uma série de visões em relação aos critérios para a formação dessa decisão, se é dever, se não é e tudo mais. Entendi. Bacana. Bom, Vini, a nossa ideia aqui era te trazer, não é? Para falar um pouquinho de uma das suas obras principais, que é da obra de recursos, né? Dentro de um contexto que nos insere, que é o contexto do processo previdenciário. Evidentemente que eu até particularmente como advogado estou muito na área de saúde, na área de acidente de trabalho, que tem uma competência da estadual e, portanto, a gente trabalha aqui com procedimento comum, né? Dentro da competência de benefícios acidentários, e aí pegando em cheio todas as disposições a respeito do Código de Processo Civil. Mas em termos de aposentadorias e benefícios tradicionais, aí até da nova Previdência, nós entramos nos juizados especiais, e por isso o debate falar um pouco do aspecto recursal, mas vincular evidentemente ao tema dos juizados especiais, especialmente dos juizados especiais federais previdenciários, né, que tem uma legislação aí do GEF federal, né? Mas uma primeira indagação que eu gostaria de fazer para ti, diante de toda a tua dedicação ao estudo dos recursos, o rol recursal ali previsto no CPC a partir do 994, ele é um rol, comparado com o Código de 73, um rol razoável de recursos, ou tu acredita que o Código ele poderia ter sido um pouco mais, digamos assim, ousado e restringir ainda um pouco o tamanho dos aspectos recursais, seja na jurisdição ordinária, seja na jurisdição extraordinária? Eu vejo assim que o rol ele é muito bem posto, né? Eu tenho uma crítica muito grande aos embargos de divergência, né? Aos embargos de divergência, porque eu vejo que tem alguns países que não tem duas turmas nos tribunais superiores que julgam a mesma coisa, né? Então, talvez eu acho que os embargos de divergência poderiam ser melhor redimensionado ou menos utilizado. Mas ele é o recurso que a gente menos usa, né? Então, eu não vejo também que ele seja uma grande complicação. Eu vejo que a apelação é essencial, o agravo de instrumento, que foi onde teve o maior corte, mostrou que o jurisdicionado não sabe ficar sem o recurso, e aí criou essa celeuma toda sobre a preclusão da decisão, se tem, se não tem, qual decisão é e não é, e aí chega o STJ e piora tudo, né? Então, tipo assim, o STJ também não gostou. O agravo interno é essencial quando a gente tem uma série de tribunais que preferem decisões monocráticas do que decisões colegiadas. Os embargos de declaração também são essenciais, né? Então, no mundo ordinário, eu não vejo o que poderia ter cortado, né? Talvez nós tenhamos que aprender muito mais com o próprio juizado especial, que é o nosso tema de hoje, e talvez com a justiça do trabalho, que talvez o grande mal do agravo de instrumento seja o tanto que o processo demora e a quantidade de decisões equivocadas durante o processo, né? Talvez se o processo fosse mais rápido, você dialogaria melhor com a apelação sendo o momento pelo qual você recorre de tudo. Porque já falando um pouco de juizado especial,
a maioria das decisões interlocutórias do juizado, você vai ter que recorrer sobre elas no recurso nominado. E a gente não vê, fora a tutela provisória, grandes debates sobre isso. Por mais que tenha um mandado de segurança, a gente não vê grande celeuma em relação a isso. Por quê? Pelo rito fácil do juizado, de diminuto, ele diminuído e tudo mais. Então, a grande problemática, que é o agravo de instrumento, que não tem solução fácil, se dá porque também o processo civil é longo, e aí nós temos uma série de decisões complexas, nós temos uma série de juízes que não seguem o STJ, e aí é difícil você, enquanto parte, ver que o seu processo não vai seguir o STJ e você não pode agravar, né? Sobre os tribunais... Oi. Só para ficar nessa minha pergunta dos recursos, né? O que tu achou dessa última decisão da ministra Nancy Jedrzej no que toca aí a reclamação constitucional, né? Ela tem uma atuação restritiva aí da reclamação constitucional no que toca à utilização ou ao exame dos precedentes, especialmente daqueles precedentes envolvidos ali no artigo 927, inciso 3, né, nas demandas repetitivas. A ministra Nancy Jedrzej, pela minha impressão, ela tomou uma posição, digamos assim, pouco ortodoxa de colocar a solução como sendo uma ação rescisória nessa questão do tribunal, no caso do tribunal local ou regional, não aplicar o precedente, né? Qual a sua impressão ainda dentro desse ponto? Eu acho que o que ela fez foi equivocado em dois momentos, né? Porque no caso em questão, só para a gente fazer, porque eu tenho que entrar com recurso especial. Se for caso de que o presidente entende que é precedente aplicado, ele nega por causa do repetitivo, eu tenho que entrar com agravo interno. Isso. Né? 1042, Alira. Isso, eu tenho que entrar com agravo interno. Quando o pleno nega o agravo interno, aí eu entro com a reclamação. O erro do advogado foi que ele entrou com a reclamação da decisão do presidente. Ele não entrou com agravo interno. Ele já entrou com a reclamação. Então, tem um erro processual. Então, a decisão dela começa correta. Não era para admitir aquela reclamação, porque aquela reclamação tinha um erro processual do advogado. Ele não exauriu as instâncias, no caso ali. Exato. Né? Embora haja uma discussão se nesse momento, eu coloco isso no meu livro, há uma discussão se isso é instância ordinária ou extraordinária, o fato é que da negativa de seguimento de recurso especial, ele não fez o agravo interno para o tribunal local. Exato. Tem esse erro processual. A complicação dela é que ela, em opter dictum, ou seja, comentando de passagem, falou que acha que mesmo que ele tivesse acertado, que a reclamação não é um meio cabível. Aí, eu acho que os ministros e o judiciário como um todo devem ter mais responsabilidade. Porque a reclamação não é um processo com ampla discussão argumentativa e não era o objeto ali. Então, você não fixa uma matéria dessa importância em reclamação em opter dictum, né? Então, tipo assim, esse aqui foi o problema. Ela, ao invés de negar aquela reclamação porque o advogado errou, e ponto, ela negou, falou que o advogado errou e chamou um assunto que não era. Falou assim, mesmo se ele tivesse acertado, eu não aceitaria a reclamação. Aí não. Né? Vini, aí você não trouxe o debate e tudo mais. Entendi. Não, mas eu coloco esse questionamento assim para início de debate do tema recursal, porque me parece
e aqui a nossa posição aqui, desde o ministro Teori, quando era presidente do STJ, aqui do Rio Grande do Sul, eu sempre tive uma impressão, nesses últimos períodos, que o STJ ele vem restringindo também o seu acesso no que tange ao exame da sua jurisprudência, no caso agora dos seus precedentes obrigatórios. E me pareceu que essa medida, ela foi realmente uma medida, digamos assim, dentro daquela jurisprudência defensiva de nos dar uma posição de que o STJ vai estar refratário a esse enfrentamento, o reenfrentamento das teses por ele ventiladas, né? Então ele lança o precedente e manda o filho, manda o Tribunal Local Regional aplicar o precedente, inclusive nesse caso via ação rescisória, até porque a ação rescisória vai ser justamente protocolada diante do Tribunal Local, no caso do Tribunal de Justiça, ou do Tribunal Regional Federal, no caso da demanda for federal. Isso não te traz uma certa apreensão no que toca à responsabilidade do STJ como tribunal guardião da legislação infraconstitucional? Eu acho assim que falta compromisso institucional, né? Compromisso em quê? A partir do momento, e não é novidade, desde 2008 que o código anterior já trazia a responsabilidade de precedentes obrigatórios. Nem que a gente não use a palavra precedente, decisões vinculantes, o STJ usa precedentes qualificados. Então, tem precedente, tem decisão que vincula, repetitivo, IAC. Então, quem deve aplicar, primeiro é o STJ. A grande complicação é que existe má aplicação. Eu não sei ainda se já é hora de a gente discutir muito o overruling, a superação, porque muitas das vezes os advogados querem superação de algo que foi firmado faz 2 anos, faz 5 anos. Eu não sei se é essa a velocidade de superação. A grande complicação hoje, a superação eu acho que a gente vai ter que ver daqui 5 anos, 10 anos, 15 anos. A grande complicação hoje é que os tribunais, muitas vezes, utilizam um repetitivo em outro. Um assunto repetitivo numa matéria que não tem nada a ver. E aí, quando você recorre falando que não é isso, o presidente fala, mas é. E aí você fica, olha, de mãos atadas, mas não porque o repetitivo é da sua matéria, mas porque não sabe diferenciar A de B. Né? Mas é que tá, por isso eu entendo a correção da minha pergunta, porque esse presidente que faz esse exame, professor Vinícius, não foi ele que emitiu o precedente, né? Ele está aplicando o precedente, não é? E aí aplicando daqui a pouco incorretamente, como o professor sugeriu, mas não foi ele que fez a questão, não é? E aí não há uma dificuldade a mais nisso? Já que não foi ele que emitiu, ele não sabe exatamente, quem sabe a raça decidente utilizada para a formação e formatação desse precedente? Então, assim, de qualquer modo, o STJ deve formar o precedente do melhor modo possível para que ele seja aplicado pelo Brasil inteiro. Sim. Juiz de primeiro grau, nas apelações e tudo mais. A grande complicação é que cada dia mais a gente vai ter inteligência artificial julgando. E inteligência artificial vai ser um caça-palavra. Então, muitas das vezes, como a gente está falando de assunto previdenciário, as pensões, se você muda uma palavra, o pensionista sai de um benefício para outro. E às vezes a inteligência artificial enquadra tudo numa situação só. E às vezes ele não tem direito a um benefício por um enquadramento, mas tem em relação ao outro. E essa que é a grande complicação. A grande complicação não é se o precedente... Porque tem muita gente que fala assim, vai engessar a justiça porque
a justiça vai ficar engessada porque o STJ manda e ele não vai superar. Eu acho que a reclamação vai ser o meio de superação do precedente. A grande complicação hoje não é a superação, a grande complicação é a aplicação errada ou a não aplicação. Quando tem repetitivo e o tribunal não percebe que tem repetitivo e, mesmo assim, você fica insistindo em relação a isso. Então, é um posicionamento totalmente equivocado do STJ. Por quê? Porque ele cria o precedente e deixa todo mundo ao bel prazer achando que, por si só, o precedente vai ser aplicado sempre corretamente, sempre de modo ótimo. Né? Então, eu não sei se a falta de reclamação... Eles sempre ficam com medo de número, né? Assim, se nós abrirmos a porteira da reclamação, vai ter um monte. Mas pensa bem, se o tribunal aplicar bem o precedente, não vai ter reclamação. Sim. Só tem reclamação quando o tribunal aplica mal. Se tiver 2, 3 reclamações e o STJ der uma canetada no Tribunal do Rio Grande do Sul, no Tribunal de Rondônia, no Tribunal de São Paulo, e o tribunal não aprender, uma visita institucional resolve. Né? O grande complexo, e estamos vendo isso, é só acompanhar o Conjur, existe também uma briga, uma queda de braço entre tribunais de justiça e o STJ. O Tribunal de São Paulo não acata jurisprudência do STJ em matéria penal. 80% dos HCs no STJ do Tribunal de São Paulo são providos. O Tribunal de São Paulo fala, nós somos livres para julgar. E aí você tem que pensar que nenhum judiciário é livre para julgar. Eu não peço a jurisdição do juiz X, do Tribunal X. Se vai chegar no STJ, eu quero que a posição do STJ, se coerente, seja aplicada. Só que o STJ tem que primar por isso também, né? Não, me parece importante a tua colocação, é bem objetiva, porque o STJ me parece dar um tiro no pé nesse momento que ele tem que ratificar a importância política dele, centralizar essa afirmação dos precedentes, ainda mais sabendo, como tu deste o exemplo aí, de problemas que a gente tem de aplicação dos precedentes. E eu não vou nem dizer, não é, Vinícius, de aplicação dos precedentes pela administração pública, que seria um outro tema, não é? Que seria bem interessante, que a gente está debatendo muito no campo previdenciário, não é? O executivo simplesmente descumprir precedentes emitidos pelo STJ em matéria previdenciária. Agora, o próprio judiciário descumprir precedente obrigatório, e aí o STJ, quando tem a possibilidade de assumir, é praticamente como o nome daqueles precedentes diz, né? Assunção de competência, quando ele tem de assumir essa responsabilidade por ratificar o seu precedente, ele deixa na mão de um tribunal inferior. Isso me parece ser um problema institucional sério, embora claramente me pareça ser uma estratégia do ponto de vista de redução da tramitação das demandas das instâncias extraordinárias, não é? E eu acho que o caminho, nós temos um código de 4 anos de vigência. O caminho dele é suportar 40, 50, 100 anos. Mas só que se ele não for bem utilizado desde agora, a gente fez ele à toa. Né? Eu imagino assim, eu tenho até um exemplo que tem muito a ver com isso, que foi o quê? Você sabe melhor do que eu do tema de desaposentação. Né? O STF demorou a definir isso, definiu isso, o Pleno julgou isso. Sim. Nós podemos criticar a decisão do Pleno do STF, mas o STF disse, não cabe desaposentação. 3 meses depois, saiu no Migalhas que o juiz de primeiro grau, em Jeff, deu uma decisão desaposentando, dizendo que a decisão do STF era errada. Aí eu digo, o que acontece com a carreira desse juiz? Nada. Mas pensa nos Estados Unidos.
A Suprema Corte acabou de firmar um posicionamento. Um juiz de primeiro grau de um estado qualquer decide ao contrário, falando que ele coloca a carreira política, porque juiz lá também é político, em risco. Ele coloca o currículo dele, né, a moral acadêmica dele em risco. Aqui não acontece nada, né? Aqui você dá um poder a um juiz de primeiro grau desrespeitar algo, porque uma coisa é jurisprudência persuasiva, você pegar os assuntos que o STJ e o STF julgam todo dia, e aí você tem duas câmaras, aí, duas turmas, aí você pega o que uma decidiu e que outra tem divergência, você não segue nenhuma. Aí até tudo bem. Mas quando você tem um recurso extraordinário com repercussão geral que define que não pode desaposentar, o juiz não pode. Ele tem um dever moral com a população de não enganar. Quando ele deu essa liminar, ele engana o jurisdicionado, ele engana a advocacia, ele engana a sociedade e não acontece nada, né? Perfeito. Muito bom, Vini. Muito bom as tuas colocações. Quero mandar um abraço aqui para o professor Felipe Camilo da Lauba, está com a gente, procurador do INSS, professor de processo civil aqui no Sul, né? Está de aniversário também o professor Felipe. Mandar um abraço para a Márcia Bonorino, também está com a gente. Quem é que disse aqui? O Diniz, que está chegando agora. Não é? Está chegando um pouquinho tarde, mas está bem. Está com a gente aqui. Enfim, estamos com uma audiência bastante ampla aqui. Vini, ainda perguntando sobre essa colocação dos precedentes, né? Já que está muito bom te ouvir aí, tuas colocações estão muito claras e muito objetivas. Qual que é a tua... Tem muito advogado aqui nos acompanhando, tá? Aqui do Sul. Qual que é a tua orientação? Qual que seria a tua orientação na hora de fazer uma petição inicial que vai trabalhar, então, com um precedente no sentido do distinguishing, né? No sentido de, olha, não posso... Tu acabou de dar o exemplo do juiz que foi contra um precedente. Olha, o advogado também não pode peticionar contra um precedente. Vamos fazer uma petição inicial com base numa tese da desaposentação que foi absolutamente ilegítima a decisão, até pode ser injusta, né, a decisão, mas foi uma decisão do ponto de vista processual tomada pelo plenário do STF, né? Então, no máximo que a gente pode fazer é uma distinção no caso concreto, ali, tentar uma situação diferenciada. Como é que o advogado faz, Vini, pela tua experiência, tudo que tu conhece aí de processo civil, como é que ele faz um distinguishing desde a petição inicial? Então, quando você tem um precedente repetitivo, uma súmula vinculante, uma matéria definida assim, e ela for parecida com o seu caso, mas que ela não se encaixa no seu caso, eu acho que é dever seu citar que aquele precedente não se enquadra no seu caso. E aí você abre um tópico falando, olha, a não aplicabilidade do tema repetitivo tal, e aí você traz para si o ônus argumentativo de falar, ou até para sair da improcedência liminar do pedido. E a gente tem que lembrar sempre, e eu sempre digo quando eu falo para advogado, que por mais que cada um tenha o seu modo de peticionar, a gente tem que pensar que nós escrevemos para que o juiz leia, ou assessor, ou staff dele, e cada vez mais é difícil com que as pessoas leiam, né? Então, por mais que cada advogado tenha o seu método, o seu modo de escrita, eu coloco que quanto mais você facilitar, mais enxuto for, e mais com subtópicos, é melhor. E criar um subtópico, tanto para você conseguir a tutela de evidência, quando for um repetitivo a seu favor, é importantíssimo, e quando for para você fazer o distinguish, olha, essa matéria parece com repetitivo tal, parece com a repercussão geral tal, mas ela é diferente nisso. E aí você traz para si de fazer esse cotejo analítico muito importante. E não citar um monte de ementa de jurisprudência, né? Eu acho que o advogado moderno hoje, ele não coloca mais, porque eu tenho 17 anos de advocacia,
Eu fui ensinado olha, do direito, depois da jurisprudência, coloca 10 jurisprudências aí, que aí você tem uma boa petição. Isso não existe mais. Você coloca do tribunal para qual você recorre. Se for um tribunal de justiça, uma turma recursal, você pega uma jurisprudência dela mesma para que você mostre que ela tem um posicionamento, e do STJ ou do STF. Uma, duas no máximo. E aí você trabalha com essa decisão que lhe é favorável ou distingue a que não lhe é favorável, e aí vai focar nela. No máximo você pode colocar ali. E o tribunal ainda mantém o mesmo posicionamento, tanto que tem os recursos tais, mais reatuais. Ponto. Né? Eu acho que isso é importante para a gente deixar as peças mais enxutas. Por quê? Porque é difícil você fazer com que alguém queira ler a sua peça. Hoje o nosso serviço de advogado é implorar para ser lido, né? E muitas das vezes, os nossos colegas processualistas juízes, eles pegam dos fatos e passam para os pedidos. Se a petição for aquela petição tradicional, onde você só coloca um monte de jurisprudência. Então você tem que melhorar justamente para que a petição seja o mais objetivo e trazendo essa parte de precedente vinculante, tanto para que você ganhe por causa dele, ou para que você não perca por uma inadequação de um precedente errado. Né? Pessoal aí que está nos acompanhando, nossa audiência top aí de processo, está nos acompanhando, veja que eu fiz uma pergunta para o professor Vinícius, né? E eu dei um lado da moeda para ele e ele falou do outro lado da moeda, né? Para vocês verem a qualidade, como sempre foi a minha obrigação aqui no domingo, trazer os melhores do Brasil, né? Quando eu fiz a pergunta da petição inicial para fazer o distinguishing, vocês repararam que o professor Vinícius, na resposta, ele falou de uma outra situação, que é o outro lado da moeda, que estou dizendo, que seria usar o precedente para pedir uma tutela de evidência. Né? Esse tema aí, professor Vini, nós vamos abordar no nosso próximo curso, sexta que vem, no dia 14, sobre petição inicial previdenciária, que é justamente isso, fazer na petição inicial um pedido de tutela de evidência com base no precedente do STJ, do STF. Ali tu está falando basicamente do artigo 311, inciso 2, né? Uma das hipóteses da tutela de evidência. Então fiquei até curioso, já que sem ser questionado, o professor mencionou esse dispositivo, que me parece um dispositivo muito importante, o 311, inciso 2. Já chegaste a usar como advogado na prática isso, professor Vinícius, esse pedido de tutela de evidência? Como é que tu vem notando, digamos assim, por parte do Poder Judiciário, essa utilização da tutela de evidência relacionado, né, ao tema do precedente, no caso, o precedente a favor do autor que confecciona a petição inicial? Eu vejo que eu já usei tutela de evidência quando tem repetitivo, não tive muita dificuldade, não. Eu só vejo que a advocacia não entendeu ainda a tutela de evidência, né? A tutela de evidência ela é somente em algumas hipóteses legais e não quando tem evidência do direito. Eu já vi muito advogado falar que a tutela de evidência é quando o direito está evidente. Não é. Então, você tem que fazer a interligação nesse que é dos repetitivos, dos precedentes, do inciso 2, você fazer essa interligação. E falando, se encaixa no repetitivo, não preciso de urgência. Eu preciso só da comprovação fática de que eu me enquadro naquela situação. Eu acho que ela é um ganho, né? E aí você mesmo já falou que a administração pública, mesmo com repetitivo, mesmo com repercussão geral, insiste em não cumprir o que o STJ e o STF fazem, então é entrar com ação a seu favor, se o repetitivo assim for, e pedir tutela de evidência, né? Que aí enquadra facilmente nessa possibilidade, ainda mais com uma administração pública que não respeita os precedentes, que eu acho totalmente equivocado. Também não inserir a administração pública nisso.
Uhum, uhum. É, qual que é a sua posição, só para aproveitar nossa audiência sobre a tutela de evidência, qual que é a sua posição, Vini, sobre a tutela de evidência ela ser concedida pelo magistrado em sentença, ela ser concedida fora da tutela, fora da fase postulatória ali, inaudita altera pars, ou mesmo após a contestação, mas dentro da fase postulatória, sem um aprofundamento da instrução? Então, eu vejo, né, assim, que... Só para contextualizar um pouco mais, porque me achei interessante a tua pergunta, porque se eu for levar, se eu for usar como os advogados, eu vejo também aqui no Sul muito equívoco nessa utilização das tutelas de evidência, eu já vi advogado dizer isso. Olha, o juiz ele vai ter que ter evidência em algum momento. Ele identifique a evidência do direito na hora de sentenciar. Então, toda hora que ele sentenciar, ele tem que dar tutela de evidência. Me parece um equívoco esse tipo Sim, de conceito, né? Ah, a sentença é procedente para o autor, então vai ter que dar tutela de evidência. Me parece que eu acho que... isso contraria até a própria opção política do código, que é dar efeito suspensivo ao recurso de apelação. Sim, eu acho que a tutela de evidência tem os seus motivos. Ou ela é punitiva porque o réu abusou do direito de defesa, né, com atos protelatórios, ou ela se enquadra nas hipóteses da lei, que é os precedentes obrigatórios, ação de depósito ou a não de defesa dos fatos, que é o inciso 4. São essas três possibilidades. Se o juiz for sentenciar fora dessas três possibilidades, não é porque ele vai dar a procedência que vai dar uma tutela de evidência. Uma coisa é, vamos supor, o juiz não conseguiu enquadrar aquela situação no precedente. Ele, pelos fatos, não sabia se a situação era ou não de um repetitivo. Sim. Depois da instrução probatória, percebeu que é do repetitivo, vai sentenciar a favor do repetitivo e aí dá a tutela de evidência, eu vejo sem nenhum problema que a tutela de evidência, nesse caso, seja na sentença. Por quê? Porque nós vamos ter ali uma hipótese da tutela do 311 na sentença, mas não que toda sentença se torne tutela de evidência, né? Porque você não tem ali essa visão que o código permite. Eu não vejo que o código... Porque senão seria mais fácil tirar o efeito suspensivo da apelação. E não foi para isso que a tutela de evidência veio. A tutela de evidência veio para que não tem efeito suspensivo em possibilidades em que o próprio legislador coloca uma situação específica de desnecessidade de urgência. Muito bem, muito bem. Mas vamos lá, professor Vini, pelo menos um grande conceito. Sei que o nosso tempo, quando o tema é bom, a gente acaba falando e o tempo passa muito rápido mesmo, né? E o pessoal, certamente de todo o Brasil que está nos acompanhando, nessa audiência que é ótima no domingo de noite, está vendo a qualidade do professor Vinícius sem nenhum tipo de combinação nas perguntas, sem nenhum tipo de estratégia, realmente mandando muito bem aí nas colocações e absolutamente a par do estado da arte no processo, né? Mas vamos lá, o processo em matéria recursal em termos de juizados. A pergunta é bem objetiva. Passando pela turma recursal, professor Vinícius, mais de uma pergunta por dia, seguramente em grupos do WhatsApp eu recebo, né? Passando da turma recursal, passando pelo segundo grau, com uma pequena margem que a gente tem de margem de declaração dos juizados, não é? Qual que é a condição que eu tenho de manejar recursos, a TNU e a TRU, especialmente diante dessa restrição? Eu queria que falasse pelo menos um minuto sobre essa restrição de matérias processuais. Eu ainda não entendi até hoje por que os juizados eles não autorizam recursos
digamos, entre aspas, a terceira instância, que não trabalhe com questão processual. Se nós temos tantas nulidades e tantos prejuízos processuais trazidos no rito e que, em nome da efetividade, coloca a segurança jurídica praticamente na lona, né? Mas uma palavrinha sua, da sua experiência sobre essa utilização, especialmente desse recurso que é chamado de recurso de uniformização, né? Uniformização, a turma nacional de uniformização assim denominada que faz as vias do STJ. Dentro dos juizados especiais, essa é a pergunta, né? Eu acho que falta uma revisão da legislação brasileira em relação aos juizados, né? Porque os juizados, ninguém imaginou que ganharia esse corpo imenso e a importância deles. Colocaram um acesso para o STF, achando que nunca iria chegar no STF. Aí o STF, vendo que tem muito recurso extraordinário, começou a limitar essa limitação de que as matérias de processo civil não podem chegar via juizado especial, é uma limitação equivocada do STF. Aí eu vejo que não é muito bem colocado como que o sistema de revisão, né? Por quê? Porque esse pedido de uniformização para TRUs onde tem, ou para a TNU, nem se sabe se tem um caráter de recurso, né? Por quê? Porque o caminho que se tem é você entrar com recurso extraordinário para que não transite em julgado e entrar com esse pedido para a TNU ou a TRU nos locais que tem a TRU. E aí você cria ali um híbrido, onde você faz um recurso extraordinário totalmente só para constar, sim, querendo que tenha uma pacificação na TNU. E a TNU vira um órgão que vai fazer o quê? Ela vai replicar as matérias do STJ naquilo que o STJ já tem, ou ela tem autonomia para decidir de modo diverso ao STJ? Ela não tem essa autonomia. E naquilo que o STJ nunca vai julgar, porque nunca vai chegar lá, né, e tem matérias que nunca chegam no STJ porque são eminentemente de juizado, essas matérias, a TNU se transforma, e ninguém dá tanta importância para isso, para um grande tribunal superior. Sim. Né? A TNU vira, e ela não tem um contraditório qualificado, ela não tem uma grande atenção da mídia, da advocacia e do próprio poder judiciário. Tanto que os juízes de TNU, eles prestam um serviço de mandato temporário, não é algo fixo. Eu acho que, numa revisão do mundo dos juizados, a TNU deveria ou ser incorporada ao STJ, né, ser um adendo do STJ, ou alguma coisa que dialogasse com a STJ e que tivesse um controle melhor, onde você entrava com recurso para a TNU e da TNU você iria para o STF. Eu acho que falta isso, só que foi uma série de leis que foram sendo editadas para cada qual resolver os seus problemas sem pensar no macro, sem pensar em resolver e interligar elas. Nós não temos uma legislação recursal dos juizados que se interligue. A gente vai pegando um ponto de cada lei, tentando formar um sistema recursal de juizados. Porque o grande problema aqui, Vini, concordando com a tua colocação, é que o juizado, pelo menos o juizado federal, ele é obrigatório. Então tu não tem alternativa de fugir disso pelo procedimento comum, não tratando de outros cenários, né? E dentro desse procedimento obrigatório, que sabe talvez seja a solução, uma mudança legislativa para tornar ele facultativo, né? Há previsão até de um incidente que seria praticamente uma reclamação, e aí sim autorizado nos juizados, que é um incidente de uniformização
da TNU para o STJ. Diante dessa esquizofrenia aí que tu está relatando, né? Essa esquizofrenia jurisprudencial. Como é que a TNU vai julgar contra o STJ? Mas tem esse recurso justamente em função dessa colocação que pode acontecer, né? O que eu vejo é que tem muita gente que gosta do mundo dos juizados ser diferente do mundo do STJ, do procedimento comum. Tem muito juiz de turma recursal que até brinca e fala assim, ó, o que eles decidem lá não vale aqui. Eu já vi isso em sessão da turma. É uma loucura completa. E aí, assim, onde que você tem que um tribunal regional decide uma matéria num recurso de apelação e a turma recursal decide a mesma matéria em recurso inominado de modo diverso? Eu acho que, assim, enquanto o judiciário não entender que ele é um só, e que um copiar do outro é melhor para o sistema, que não existe liberdade, que eu não peço a jurisdição daquele juiz, eu peço a jurisdição do sistema. Eu quero a última opinião, né? Enquanto os juízes ficam preocupados com a própria convicção, eu fico preocupado com a decisão do sistema judiciário. Quando a gente peticiona, a gente não peticiona para o nome de nenhum juiz, a gente peticiona para o judiciário prestar jurisdição. Sim. Ele tem que enquadrar alguém. Então, o mundo dos juizados tem que desapegar. Tem que seguir o STJ, tem que seguir o STF, só que aí entra no mesmo problema. Enquanto tiver essa independência funcional, eles acham realmente que tem liberdade e que essa independência não significa subserviência, que eles não estão ali inseridos no sistema de precedentes obrigatórios, de integridade, de uniformidade e tudo mais, o que é totalmente equivocado, né? Totalmente equivocado você imaginar isso. Muito bem. Não, claro que dentro desse contexto a gente prega, né, muitos elogios aí à posição do professor Vinícius, como daqueles advogada, né, o Pedro também, professor Pedro e professor e advogado aí da área previdenciária do Paraná, Márcia Bonorino também, muitas colocações da Viviane também Catucci, o pessoal que está te acompanhando, Janaína também, a doutora de São Paulo, também está te elogiando aqui, Vinícius, pela colocação. É claro que quando a gente fala do STJ, da última palavra do STF, é claro que a gente também está preocupado, né, Vini, com essa legitimidade dessa decisão que depois vai ser seguida pelos demais tribunais, inclusive pelos juizados. Também há um problema dessa questão, né, da legitimidade, mas um problema maior justamente é essa, da insegurança jurídica de qualquer juiz ou qualquer turma recursal ou qualquer posicionamento de turma regional de uniformização ou da própria TNU ser contrário do STJ. Me parece que esse é um posicionamento bastante claro. Professor Vini, nós estamos acabando aqui o nosso horário, daqui a pouco eles me cortam aqui, porque é 1 hora só, né, de gravação, mas queria que tu fizesse as tuas últimas colocações do juizado, qualquer coisa te chama aí para te cortar, e é onde o pessoal encontra suas obras, principalmente se é na Juspod, qual site o pessoal pode lhe encontrar para adquirir, conhecer um pouquinho mais. Tenho certeza que todos os meus colegas, alunos aí do Sul, ficaram muito satisfeitos com a sua intervenção e as suas colocações. Obrigado novamente pelo convite, é muito bom falar com você, te ver e te desejar um feliz Dia dos Pais. Eu sei que para você é um motivo muito especial, eu vi aí toda a luta de vocês e Dia dos Pais, querido, é sempre maravilhoso, no mais. Para ti também. Quantos são? 3, não são? São dois. É um casal. Um casal. 20 segundos, vejo... vai lá.
Vamos lá. 20 segundos. No site da Juspodium tem o meu livro de recurso e vocês podem adquirir lá recurso e processos nos tribunais. E um abraço, um bom domingo a vocês. Valeu, querido. Até a próxima. Grande abraço. Vinícius Lemos, pessoal. Processo Civil. Boa noite.